Bem-vindos ao Banho de Estrogênio. Continuamos na nossa saga de falar das ultrassonografias que a gente espera fazer durante o pré-natal. E hoje a gente já falamos sobre, né? A primeira ultra, você descobriu que tá grávida. Já falamos sobre a primeira morfológica, a tal da TN. Já falamos sobre a ultra de descoberta de sexo, que tem necessidade de fazer. Não tem, mas a gente sempre faz. Já falamos sobre a morfológica de segundo trimestre, é extremamente importante que a gente avalie diversas coisas. E hoje a gente vai falar sobre a ultrassonografia obstétrica com Doppler. Vamos lá? Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Maíra Della Rocque, eu sou ginecologista e obstetra, sou apaixonadíssima pelo que faço, sou pós-graduada em medicina fetal, então trabalho com essa parte de ultrassonografia também. E hoje a gente está falando, no meio da saga das ultrassonografias, de uma ultrassonografia que a maioria das mulheres acabam usando esse momento para fazer a tal da 4D, 3D junto. Já chego lá, vamos lá. A ultrassonografia obstétrica com Doppler é uma ultrassonografia que a gente vai pedir no início do terceiro trimestre. Então o ideal é que ela seja feita entre 28 e 32 semanas. Ela é uma ultrassonografia que nós vamos avaliar basicamente o crescimento desse bebê, como ele está desenvolvendo, como está o líquido desse bebê e como que está a chegada de sangue para ele. Até esse momento de agora, pouco foi avaliado especificamente de Doppler fetal. Muito foi dado ênfase em Doppler materno, nas artérias uterinas. Mas agora, a partir de agora, a gente começa a ter uma importância maior no Doppler do bebê, porque essas alterações podem mudar o curso do acompanhamento pré-natal. Então, a gente faz a avaliação morfológica, toda ultra é uma morfológica, então você sempre tem que dar uma olhada naquele bebê. Você sempre tem que estar com a cabeça aberta para encontrar qualquer alteração. Você não pode passar por alterações marcantes. Então, toda vez que você faz uma ultra, a gente tem que olhar esse bebê por inteiro. Mas o foco da ultrassonografia obstétrica com Doppler é fazer as medidas desse bebê para ver o peso estimado que ele tem a partir da circunferência cefálica, o diâmetro biparietal, a circunferência abdominal desse bebê, o comprimento do fêmur dele. A gente joga tudo isso numa tabela, joga tudo isso num gráfico e forma um peso estimado. Esse bebê vai estar mais ou menos por ali. Tirando isso, a gente também vai olhar o volume do líquido. Esse bebê tá com líquido bom? Tá com pouco líquido? Tá com muito líquido? E a gente vai fazer o Doppler. O Doppler, a gente vai insonar ali naquela circulação do bebê, tanto na umbilical, que é a do cordão. A gente vai ali no cordão umbilical daquele bebê, vai fazer uma medida de Doppler para fazer cálculos de como está a passagem desse sangue, o fluxo da placenta pro bebê. E dentro do bebê a gente vai fazer outras medidas, que é dentro da cabeça do bebê. A gente insona uma artéria, que é a artéria cerebral média, a ACM. A gente insona a artéria cerebral média para também avaliar como está a chegada de fluxo sanguíneo ali. Por que a gente faz isso? Porque nós temos duas avaliações. A gente tem a avaliação útero-placentária e a gente tem a avaliação da placenta para o bebê, feto placentário. A gente precisa saber se o bebê e a placenta estão tendo dificuldade nessa troca sanguínea, porque isso pode afetar a criança com uma restrição de crescimento, com alguma coisa. Então, quando a gente faz essa avaliação de Doppler, você vai lá buscar no laudo da sua ultrassonografia, você vai ver que está escrito fluxo feto placentário sem alterações, relação cérebro umbilical normal. O que é isso? Significa que quando o bebê está tendo uma dificuldade de receber sangue, o bebê ele prioriza os órgãos vitais. Assim, se eu não estou recebendo sangue direito, dane-se o sangue que chega na ponta do meu pé. Eu preciso que chegue sangue no meu cérebro, preciso que chegue sangue na minha suprarrenal, eu preciso que chegue sangue no meu fígado, preciso que chegue sangue no coração. Então, os órgãos nobres vão ser prezados, vão ser poupados em detrimento do resto. E como que o corpo do bebê faz isso? A partir do momento que tem uma resistência nessa chegada de sangue pela artéria umbilical, a artéria cerebral média e as outras, mas a gente mede pela cerebral média, a artéria cerebral média ela abre, ela aumenta o diâmetro dela
para aumentar o sangue que passa por ali, diminuir a dificuldade de chegada e aumentar a capacidade de retenção naquele local, que é um órgão nobre. Então a gente faz umas relações, né, medidas específicas da artéria umbilical e da artéria cerebral média para garantir que o sangue está chegando bem por esse cordão umbilical e o cérebro desse bebê não está precisando roubar sangue para ele. Então a gente espera que a cerebral média esteja fechada e que a umbilical esteja aberta, né? Que a umbilical esteja passando bem o fluxo. Quando a umbilical está tendo uma resistência, geralmente a cerebral média abre para preservar os órgãos nobres, né? E entre eles outras alterações vão acontecer. A gente faz esse acompanhamento de Doppler nesse bebê que tem essas alterações e a gente busca também o ducto venoso. É uma troca sanguínea ali dentro do fígado do bebê que a gente busca ali também porque é uma outra coisa que vai alterando. A gente tem toda uma cronologia de alteração, né, desse fluxo, dessa distribuição sanguínea para o bebê, e o ducto venoso é o último que altera. Então a gente vai olhando, olha o umbilical, olha cerebral, olha o ducto venoso, para ver se está tendo alguma alteração nessa distribuição sanguínea do bebê. Isso a gente começa a fazer a partir do 3º trimestre, né, entre 28 e 32 semanas, porque a partir dali a gente pode começar a programar uma interrupção, caso seja necessário, caso esse fluxo sanguíneo esteja alterado para esse bebê. Então, a ultrassonografia, a 5ª ultrassonografia que nós estamos falando, é a ultraobstétrica com Doppler. Certo, pessoal? Entenderam? Eu sei que o assunto é bem complexo, mas é sempre muito importante que vocês entendam o porquê que vocês estão fazendo aquele exame. O que aquele médico está olhando naquele exame? Ninguém está indo lá brincar. Ninguém tá indo lá ver o bebê, dar tchauzinho pro bebê. A gente tá buscando informações médicas. Vocês estão querendo dar tchauzinho pro bebê, a gente não. E é por isso que entra o adendo desse vídeo. Lembra que eu falei que é nesse momento que as pessoas usam para acabar fazendo a tal da 3D, 4D? O que é isso? Nesse momento, o bebê ele já é gordinho o suficiente para ter uma imagem bem bonitinha, mas ele ainda tem espaço bastante para não ficar todo amassado. Então, nesse momento é que a gente consegue aquelas imagens mais bonitas de 3D e 4D. Vou botar algumas fotos aqui para vocês verem como é real, como a gente consegue ver o bebê durante aquele processo. E nesse momento é o momento mais fácil de conseguir essas imagens se o bebê colaborar. Imagens 3D e 4D dependem muito da posição do bebê. Então, às vezes, o bebê não quer mostrar e ponto. Não tem nada que consiga tirar aquela mão da frente do rosto, aquela cara enfiada na placenta. Como ela é uma imagem recreativa, a gente depende muito do posicionamento do bebê e muitas mães não conseguem e ficam super frustradas com imagens assim, ó. Mão na cara, cara na placenta. Outras têm bebês bem comportadinhos que fazem imagens lindas assim. E você já olha a sua criança dentro do útero. O meu filho não mostrou por nada. Eu fiz com um monte de colega. Eu ia em um, falava, agora vamos ver se mexeu, vamos em outro. Eu ficava fazendo. Obviamente eu tenho um acesso, uma facilidade a isso. Eu ficava fazendo até tentar achar uma cara do Henrique. O Henrique não se mostrou de jeito nenhum. Eu tenho uma meia cara dele, assim. Se eu achar a foto, eu coloco aqui pra vocês. Uma meia cara de Henrique. E foi tudo que eu me dei por satisfeita. Só fui conhecer ele mesmo na hora que ele nasceu. E vocês? Contem pra mim. Vocês fizeram essa ultrassonografia 4D, 3D, tiveram essa imagem fofinha do bebê? Tiveram alguma alteração que precisaram ficar acompanhando com Doppler? Alguma dúvida sobre esse exame? Bota aqui nos comentários, na medida do possível eu vou responder todo mundo que eu consiga. E se eu não conseguir por aqui, lembrem-se que o YouTube não é uma consulta médica, é sempre importante que vocês busquem o médico de vocês se tiver alguma dúvida mais urgente, alguma coisa mais eminente. Certo, pessoal? Um beijo e até semana que vem.